Seja f a função de domínio R, definida por ramos, como estamos aqui a observar, resolva os itens 3.1 e 3.2 recorrendo a métodos analíticos sem utilizar a calculadora. Bom, a verdade é que para este enunciado temos três alíneas para resolver. Estas duas primeiras é para resolver sem utilizar a calculadora e a última é para resolver com recurso à calculadora. Eu vou mostrar aqui as três. Portanto, na primeira, na 3.1, queremos averiguar se existe limite de fx quando x tende para 4. Depois, na 3.2, queremos determinar a assíntota horizontal do gráfico da restrição da função f ao intervalo menos infinito 4. Vamos já ver como é que isto se resolve. E depois, numa última linha, na 3.3, temos então esta questão para resolver com recurso à calculadora gráfica. Vamos depois ler com mais calma este enunciado e ver como é que podemos utilizar a calculadora gráfica para resolver este problema. Começando então pela primeira, averigue se existe limite de fx quando x tende para 4. Bom, para existir limite de fx quando x tende para 4, e uma vez que a função existe à esquerda e à direita de 4, nós vamos estudar os limites laterais, porque este limite, o limite de fx quando x tende para 4, só existe se os limites laterais existirem, forem números reais e forem iguais, se derem o mesmo valor os laterais, ok? E por isso nós vamos fazer então os dois limites laterais. Eu vou fazer o limite de fx quando x tende para 4 mais e 4 menos, ok? Quando x tende para 4 menos, depois vou fazer também o limite de f de x quando x tende para 4 mais, e no caso de darem o mesmo, então o limite de f de x quando x tende para 4 existe e terá também esse valor, ok? Bom, vamos começar então aqui pelo limite de f de x quando x tende para 4 menos. O ramo que vamos utilizar será aqui o primeiro, porque o x está a tender para 4 por valores inferiores a 4, e por isso utilizamos então este ramo. Então temos limite de 3x mais 3 sobre raiz de x ao quadrado mais 9, quando x tende para 4 menos. A primeira coisa que vamos fazer é aplicar limites. Vamos então fazer isso. Fica 3 vezes 4 mais 3 sobre... Ora, 4 ao quadrado dá 16. Ficamos então aqui com raiz de 16 mais 9. 3 vezes 4 aqui dá 12. 12 mais 3 sobre 16 mais 9, 25, raiz de 25, mas raiz de 25 dá 5, ou seja, 15 sobre 5, e 15 a dividir por 5 dá 3, ok? Bom, e agora vamos determinar o limite de fx quando x tende para 4 mais, e agora já vamos trabalhar com o segundo ramo, porque x está a tender para 4 por valores superiores, por isso temos de escolher o ramo que existe para x maior do que 4. Então temos o seguinte, o limite de ln de 3x menos 11 a dividir por x menos 4. Isto quando x tende para 4 mais. Bom, a primeira coisa que devemos fazer é também aplicar limites. Vamos fazer isso. Reparem que se colocar 4 aqui no denominador, na variável, dá 4 menos 4 dá 0. Ali dentro do ln, 3 vezes 4, 12. 12 menos 11 dá 1. ln de 1 dá 0. Ou seja, aqui temos uma indeterminação. Aqui dá 0 sobre 0. Bom, como é que saímos desta indeterminação? Esta expressão tem todo o aspecto de um limite notável. Eu vou relembrar aqui esse limite notável e vou até dar algumas sugestões, ok? O que eu vou dizer, eu já tenho por hábito de trabalhar os limites notáveis desta forma, porque acho que é útil até para tentar chegar à expressão mesmo do limite notável. Portanto, no formulário do exame, vocês têm um limite notável que terá um aspecto parecido com este e que está escrito em função de x. Bom, mas eu vou escrever aqui em função de um pacote para vos transmitir aqui algumas ideias importantes. Então, se nós tivermos o seguinte, o limite de ln de um determinado pacote, e dentro deste pacote pode estar uma expressão em x, lá está, no formulário do exame está só x, não é? Mais uma unidade, e se este pacote estiver aqui em denominador, o mesmo pacote, ok? O pacote tem de ser o mesmo, e se este pacote tender
para 0, estamos a falar sempre do mesmo pacote, então podemos dizer que estamos na presença do limite notável e que isto vai dar 1. Atenção, podemos dizer fazendo a respectiva mudança de variável, procurando o tal limite que está no formulário do exame. Mas o que eu quero dizer é que ficam tranquilos quando identificam uma situação destas, ou seja, quando têm aqui uma expressão que é igual à expressão que está no denominador, ou seja, o que está dentro do ln terá de ser mais uma unidade do que está em denominador, e quando essa expressão tende para 0, ok? Bom, aí ficam tranquilos porque basta fazer uma mudança de variável e estarão na presença do limite notável. Bom, que mudança de variável é que então apetece fazer aqui nesta expressão? Reparem que eu tenho o x a tender para 4, no meu limite notável eu tenho que ter a nova variável a tender para 0, e se eu olhar para o denominador, para o x menos 4, tenho logo aqui uma expressão que tende para 0, quando o x tende para 4. Porque realmente, quando o x tende para 4, x menos 4 tende para 0. Então eu vou experimentar fazer esta mudança de variável. Vou dizer que uma nova variável y é igual a x menos 4, e realmente eu tenho aquilo que queria. Quando o x tende para 4, a nova variável, que é o y, tende para 0. Ok? E daqui também podemos concluir que o x fica igual a y mais 4. Isto para substituir aqui na expressão do limite, que estamos a fazer uma mudança de variável. Agora eu já não quero ver aqui a variável x, porque eu vou ter um limite, lá está, quando o y tende para 0, então já não posso ver x aqui nesta expressão. Por isso vou ter de substituir, vamos fazer já aqui o traço fração, portanto ln, e onde tenho ali x, vou colocar y mais 4, ok? Y mais este 4 aqui. Bom, então fica 3, cuidado aqui com este 3 que está a multiplicar, por y mais 4, onde tenho x, coloquei y mais 4, menos 11, ok? Isto tudo a dividir por y. Reparem que x menos 4 é igual a y. Bom, e agora vamos simplificar aqui dentro do ln para ver o que é que obtemos ali. Temos então limite de ln, e agora 3y mais 12 menos 11, ok? Isto tudo a dividir por y, e quando y tende para 0. Podemos ainda simplificar aqui alguma coisa dentro do ln, e temos então limite de ln de 3y mais 1. 12 menos 11 dá 1, então ficamos com 3y mais 1, ok? Isto tudo a dividir por y, quando o y tende para 0. Bom, e reparem que já temos aqui, vou só até escrever um pouco melhor, porque está aqui um pouco apertado e pode não dar muito essa ideia que eu quero transmitir. Então vou tentar escrever um pouco melhor. Nós temos então o seguinte, o limite de ln de 3y mais 1. Este 1, reparem que está ali no limite notável, portanto já estamos a ver aquele 1 e isso é bom sinal, não é? E aqui temos y, não temos 3y, cá em baixo temos y, portanto está a faltar aqui algo que eu referi há pouco, que é importante para estarmos na presença do limite notável, que é o pacote ser o mesmo. Okay? Reparem que eu há pouco disse que esta expressão que está aqui dentro do ln tem de ser igual a esta. E nós aqui temos 3y lá dentro do ln e aqui temos y. Bom, mas essa é já uma situação fácil de trabalhar, porque reparem, basta multiplicar aqui por 3 no denominador, e se eu multiplicar por 3 também no numerador, então eu já consigo ver aqui este 3y que precisava que fosse igual àquele. E este 3 que está no numerador pode passar para trás do limite, porque está a multiplicar. E por isso resolvemos o problema fácil dessa forma. Ficamos então com 3, este 3 é então este 3 do numerador que vem para trás do limite, vezes limite de ln de 3y mais 1, 3y mais 1, sobre 3y, quando y tende para 0. Bom, e agora ficam então tranquilos, porque já tem aqui um pacote que é igual a este, e dentro do ln esse pacote está adicionado de uma unidade. Este pacote tende para 0. Bom, quando o y tende para 0, 3y também tende para 0. Então estão à vontade. Podem, se quiserem, fazer uma nova mudança de variável, em que vão dizer que uma nova letra é igual a este tal pacote, a este 3y, ou seja, um determinado z é igual a 3y. E realmente acontece aquilo que precisávamos. Quando o y tende para 0, temos que o z também tende para 0.
Então, fazendo esta nova mudança de variável, ficamos com 3 vezes o limite de ln de z mais 1 sobre z, isto quando z tende para 0. Isto já é tal e qual o que está no formulário do exame, ok? Então, sabemos que este limite notável dá 1, fica 3 vezes 1, que dá 3. Bom, e aqui então concluímos, deu o mesmo, 3 e aqui também 3, logo este limite existe e tem também o valor 3. Então vamos só dizer isso, ok? Como o limite de f de x quando x tende para 4 menos deu igual ao limite de f de x quando x tende para 4 mais, que por sua vez foi igual a 3, então podemos concluir que o limite de f de x quando x tende para 4 é igual a 3 e, portanto, existe. Se é igual a 3, existe, ok? Bom, vamos passar agora a 3.2. E a 3.2 diz o seguinte: o gráfico da restrição da função f ao intervalo menos infinito de 4 tem uma assíntota horizontal. Determina uma equação dessa assíntota. Bom, queremos então uma equação da assíntota do gráfico da restrição de f ao intervalo menos infinito de 4. Ou seja, estamos a falar da função, esta restrição à função de f é a que está definida por este primeiro ramo, porque reparem, é de menos infinito a 4 e aqui o nosso domínio é para x menor ou igual a 4, portanto estamos a falar desta expressão aqui. Bom, queremos a assíntota horizontal. Então já não vamos àquela estratégia que geralmente utilizamos para determinar as não verticais, que poderia ser horizontal ou oblíqua, em que fazemos o m, o declive, por limite f de x sobre x. Aqui não é necessário, porque se estamos à procura de uma horizontal, o m tem de ser 0, o declive tem de ser 0. E por isso passamos logo a determinar o b. E o b é dado então pelo limite f de x quando x tende para menos infinito. Neste caso tem de ser para menos infinito. Por isso vamos determinar esse limite, o limite de f de x quando x tende para menos infinito. Bom, vamos utilizar então o primeiro ramo ali. Ficamos com o limite de 3x mais 3 sobre raiz de x ao quadrado mais 9. Isto quando o x tende para menos infinito. Se aplicarmos aqui limites, vamos observar que temos infinito sobre infinito, ok? Aqui vai dar uma interminação, infinito sobre infinito. Como é que podemos sair desta interminação? Bom, quando temos raízes, estamos habituados a multiplicar pelo conjugado, e neste caso até multiplicaríamos só pela própria raiz, para tentar resolver essa interminação. Mas neste caso, se multiplicarem pela própria raiz no numerador e denominador, verificam que não vão resolver o problema. Então, nestes casos, o que eu sugiro é olharem para aquela estratégia de polinómios. Não é bem igual, porque no denominador não temos um polinómio. Teremos de fazer mais algumas simplificações, mas a estratégia poderá ser a mesma. Vamos tentar colocar em evidência o termo de maior grau no numerador e no denominador. Reparem, no denominador, como não temos um polinómio, vamos fazer isso dentro da raiz. Dentro da raiz conseguimos colocar o termo maior grau em evidência. E depois tiramos da raiz. Vamos já ver se conseguimos simplificar. Mas vamos por essa estratégia. Vamos tentar simplificar alguma coisa do numerador com o denominador, colocando em evidência o termo de maior grau, ok? Bom, então no numerador será fácil, não é? Ficamos com limite. Neste caso podemos colocar em evidência só o x ou mesmo o 3x, ok? Se eu colocar o 3x, fica assim, 3x, sobra 1 aqui, mais 3 a dividir por 3x, ok? Atenção que este... Bom, vou colocar o traço fração mesmo na horizontal, para não haver dúvidas relativamente a isto. Portanto, o que temos aqui é 3 a dividir por 3x, ok? Reparem que se fizéssemos aqui a distributiva, iríamos obter o que temos ali escrito anteriormente. Bom, e aqui no denominador, vou então colocar em evidência o termo de maior grau, que é o x ao quadrado. Coloco x ao quadrado em evidência, abrir parênteses, 1 mais 9 sobre x ao quadrado, ok? Reparem que se eu fizesse a distributiva, aqui também dentro da raiz,
obtinha também o que tenho antes. O x está a tender para menos infinito. Bom, agora para eu tentar simplificar alguma coisa, tenho de tirar este x ao quadrado da raiz. Ok? Só prolongar aqui um pouco mais a raiz. Como é que nós podemos retirar então da raiz este x ao quadrado? Bom, reparem, em primeiro lugar podemos aplicar esta propriedade, a raiz de a vezes b é igual à raiz de a vezes a raiz de b, isto quando estamos em números reais e quando o a é maior que 0 e o b é maior que 0, reparem, para fazer sentido a existência destas raízes, porque não estamos a trabalhar com raízes de números negativos em reais, e por isso eu vou aplicar esta propriedade aqui ao denominador, ok? Reparem que este 3 pode simplificar aqui nesta fração, vou fazer isso também já de seguida, portanto, limite de 3x, agora fica aqui 1 mais 1 sobre x, simplifiquei então este 3 com este, e agora temos o seguinte, raiz de x ao quadrado, vou explicar só algo que eu disse há pouco, mas que podem... Como é que temos a certeza, uma vez que estamos a trabalhar aqui com uma variável x, eu disse que aquele a e aquele b, quando aplico esta propriedade, têm de ser maiores do que 0, não é? E nós temos essa certeza? Bom, temos essa certeza porque, reparem, apesar do x estar a tender para menos infinito, ou seja, o x é um valor muito negativo, mas aqui está ao quadrado. Portanto, nós temos aqui a certeza que tanto este fator, o x ao quadrado, é positivo. Se o x é negativo, mas está ao quadrado, fica positivo. E aqui acontece a mesma coisa, o x também está ao quadrado, fica positivo, e temos aqui uma adição, portanto, tudo isto é positivo. Bom, e agora... vamos ver como tirar ainda agora esta raiz daqui, para ver se conseguimos cortar o tal x que nos está a fazer aqui a tal indeterminação. Bom, e raiz de x ao quadrado, como é que podemos simplificar? E aqui talvez tivesse o problema, é que por vezes passa despercebido ou passa ao esquecimento esta situação. A raiz de x ao quadrado não é igual a x, ok? Isto por um excesso de confiança ou por uma pequena distração, pode haver quem corte este expoente 2 com a raiz, e isso está errado. Reparem que se eu cortasse este 2 com a raiz, isto dava x, não é? Mas isto só é verdade quando o x é um valor positivo. Porque, reparem, se eu tiver raiz de menos 3 ao quadrado, isto é possível, não é? Eu não tenho um número negativo dentro da raiz. O que está dentro da raiz é menos 3 ao quadrado, portanto é positivo. Então quanto é que daria este resultado? Daria raiz de 9, que é igual a 3. Mas se eu cortasse este expoente 2 com a raiz, isto dava menos 3, o que é mentira, o que é falso. Okay? Portanto, imaginem, eu poderia dizer era que dava módulo de menos 3. Okay? Se eu dissesse que a raiz de menos 3 ao quadrado é igual a módulo de menos 3, já estaria correto. Daí que a raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x e não é igual a x. Não podemos cortar aquele quadrado com a raiz, ok? Bom, visto isto e tendo nós este cuidado, agora está fácil de resolver esta situação, porque depois o módulo também é muito fácil de simplificar, ok? Eu vou já explicar como é que simplificamos depois esse módulo. Mas vamos então aqui já aplicar esta situação, ou seja, temos o limite de quando x tende para menos infinito, de 3x vezes 1 mais 1 sobre x, a dividir por módulo de x. Okay? Módulo de x, porque agora o módulo é fácil de simplificar com o que eu vos vou aqui indicar. Okay? Aqui temos então x ao quadrado. Bom, como é que simplificamos este módulo? Quando temos um módulo e quando estamos em limites, é muito fácil, basta nós percebermos se o que está dentro do módulo é positivo ou negativo. E neste caso, nós sabemos que o x está a tender para menos infinito, portanto, x é um valor muito negativo. Então, o que está aqui dentro do módulo é negativo. Então, o que é que nós fazemos a um módulo quando o que está dentro é negativo? Bom, isto até podemos relembrar o que fazíamos no 9º e 10º ano, ou 10º ano mais, quando passávamos uma função módulo para função por ramos, em que nós dizíamos o seguinte: bom, fica igualzinha ao que está lá dentro, eu tenho aqui uma determinada expressão dentro do módulo, que fica igualzinha, portanto não altera nada, se for positiva. Porque um módulo de uma coisa positiva, de uma quantidade positiva, dá essa mesma quantidade. Módulo de 5 dá 5, não mexe nada, eu posso tirar o módulo e não altero nada, não é? Se aquela expressão que está ali dentro for positiva.
Mas e se for negativa? E se o que está lá dentro do módulo for negativo? Aqui posso colocar maior ou igual que 0 e vou agora supor que é menor que 0. Então troco-lhe o sinal. Porque reparem, o módulo de menos 3 dá 3. O módulo de menos 5 dá 5. E por isso basta trocar o sinal ao que está lá dentro e fica tudo bem. Portanto, se o que está lá dentro for negativo, trocamos o sinal e tiramos o módulo. Bom, como neste caso nós sabemos que o que está dentro do módulo é negativo, porque o x está a tender para menos infinito, eu posso tirar o módulo e troco o sinal e já fica tudo a bater certo, ok? Então ficamos com limite de 3x vezes 1 mais 1 sobre x, e aqui ficamos com menos x raiz de 1 mais 9 sobre x ao quadrado. Isto quando x tende para menos infinito. Bom, agora simplificamos. Este x corta com este e finalmente ficamos com o seguinte limite de 3 vezes 1 mais 1 sobre x, aqui fica menos 1, mas posso deixar só o menos, 1 mais 9 sobre x ao quadrado, isto quando o x tende para menos infinito. Bem, e agora se aplicarmos limites, já temos o problema resolvido. Reparem, eu vou então aplicar limites, fica então 3, 1 mais 1 sobre menos infinito, sobre menos raiz de 1 mais 9 sobre mais infinito. Aqui vai ficar mais infinito porque, reparem, fica o menos infinito ao quadrado que vai dar mais infinito. Bom, e quanto é que dá a simplificação? Portanto, continuando a simplificar aqui aqui 1 sobre infinito dá 0, né? Então ficamos com, vou aproveitar ainda este cantinho, 3, 1 mais 0, portanto 1 sobre infinito dá 0, e aqui fica menos raiz, o 9 sobre infinito também dá 0, 1 mais 0, que dá, 1 mais 0 dá 1, 3 vezes 1 dá 3, sobre 1 mais 0 dá 1, raiz de 1 dá 1, fica menos 1, ou seja, menos 3. É o resultado final, ok? Aqui aplicando limites, obtemos então aqui menos 3. Bom, conclusão, deu uma constante aqui, portanto, esta é a nossa assíntota, ok? Eu vou concluir aqui neste espacinho azul, vou dizer então y igual a menos 3 é, e agora em vez de escrever faço assim, assíntota horizontal de, bom, isto assim não fica grande coisa, peço desculpa, é assíntota horizontal do gráfico da restrição de f ao intervalo de menos infinito a 4. Bom, e agora vamos passar para a 3.3. E a 3.3 diz o seguinte: considera no referencial ortonormado x ou y no triângulo OPQ, tal que o ponto P é o ponto de intersecção do gráfico da função f com o eixo das ordenadas. O ponto Q é o ponto do gráfico da função f que tem abscissa positiva e ordenada igual à ordenada do ponto P. Determina um valor aproximado da área do triângulo OPQ, recorrendo à calculadora gráfica. Na sua resposta deve reproduzir um referencial do gráfico da função f. Está aqui a janela, ok? Portanto, esta janela é importante, de 0 a 10. Desenhar o triângulo OPQ, indicar a abscissa do ponto Q arredondada às milésimas, apresentar a área do triângulo OPQ arredondado às centésimas. Bom, então a função que temos para trabalhar é esta, é do mesmo exercício, esta função por ramos. Como estamos no intervalo de 0 a 10, vamos obrigatoriamente ter de trabalhar com os dois ramos, ok? Ou seja, vamos tentar visualizar esta situação ponto por ponto. Vamos reproduzir na calculadora o esboço do gráfico destes dois ramos aqui e vamos seguir estas orientações até visualizar o triângulo e tudo mais, ok? Então, deve introduzir na calculadora estas duas funções e depois visualizar nesta janela o que é que está a ocorrer, ok? Em princípio, vão obter algo parecido com esta situação que eu vou aqui representar. Vão obter, lá está, no primeiro ramo, vão obter uma função que tem este comportamento, mais ou menos este comportamento, ok? Depois aqui será onde muda de ramo,
em 4, está ali na função por ramos, ok? Nós até já vimos, até já temos o valor aqui destas imagens, que não interessará aqui para o nosso problema, mas já calculamos os limites, salvo erro deu 3, quando fizermos o limite 4 mais e 4 menos deu 3, poderíamos colocar já ali. Portanto, aqui é 4, e depois vão obter uma função ao colocar o outro ramo com este aspecto, ok? E aqui até à janela, então 10. Paramos por aqui. Bom, e agora o ponto P será este, ok? Diz no enunciado, podem andar o vídeo um pouco para trás, diz que o ponto P é o ponto de interseção do gráfico da função f com o eixo das ordenadas. Portanto, aqui é o ponto P. Como é que nós podemos descobrir aqui o valor desta ordenada do ponto P? Bom, é fácil, basta fazer o f de 0, não é? Quando x é 0, qual é o valor da função? Bem, eu vou até fazer aqui no instante f de 0, vou à função, substituir o x por 0, terá de ser aqui no primeiro ramo, porque o 0 é que é menor ou igual que 4. Fica então 3 vezes 0 mais 3 sobre raiz de 0 ao quadrado mais 9. Ora, 3 vezes 0 dá 0, aqui dá 3, 0 ao quadrado dá 0, 9, raiz de 9 dá 3, ou seja, isto vai dar 1. Então aqui é 1, ok? Aqui sabemos que é 1, o valor aqui desta ordenada, ok? Bom, e agora vamos seguir o que o exercício nos indica. O ponto Q é o ponto do gráfico da função f que tem a abscissa positiva e a ordenada é igual à ordenada do ponto P. Portanto, se a ordenada é igual, o que é que podemos fazer? Vamos imaginar até aqui uma linha auxiliar, agora podem utilizar na calculadora, tem uma opção para vos dar os valores das funções que têm esta ordenada 1. Ou então podem introduzir uma reta y igual a 1 e veem onde é que interseta aqui este gráfico. Okay? É aqui neste ponto. Portanto, o ponto Q será este ponto aqui, porque dizem no enunciado que é o ponto do gráfico da função f que tem a mesma ordenada, com abscissa positiva. Portanto, aqui está o ponto Q. E temos aqui uma determinada abscissa que vamos pedir à calculadora para nos dar esta abscissa. Portanto, nós podemos fazer então a interseção deste gráfico com esta reta, y igual a 1, e ela dá, nessa interseção, dá este valor, ok? Que às milésimas é então aproximadamente 5,904. Isto é uma aproximação, ok? Bom, finalmente temos o triângulo, porque reparem, o triângulo OPQ é agora fácil de representar, já temos o ponto O, temos o ponto P, temos o ponto Q, portanto, temos este triângulo. Ok? Temos aqui este triângulo e queremos a área deste triângulo. Como podemos observar, este triângulo faz aqui um ângulo de 90 graus, aqui. E por isso nós podemos considerar aqui a base e aqui a altura, ok? E assim é fácil de determinar a sua área, porque já temos tudo para trabalhar, ok? Agora é só mesmo fazer as contas. Estão então a pedir a área deste triângulo aqui. Bom, às vezes pode ser o perímetro, ok? Eu já vi em algumas provas, os alunos estão muito habituados a fazer exercícios destes em que pedem as áreas. E em algumas provas, houve aí uma prova, num exercício onde pediam o perímetro. Bom, e o aluno estava tão mecanizado em fazer áreas que estavam a pedir o perímetro e ele nem ligou e fez na mesma a área, ok? É uma questão de concentração nesses casos. Bom, estão a pedir a área, então vamos escrever a área do triângulo que me estão a pedir, OPQ, é dada por base vezes altura a dividir por 2. Ora, a base vamos dizer então que é OP, vezes a altura, uma vez que faz então aqui 90 graus, PQ, ok? A dividir por 2. Bom, OP é uma unidade de OP. PQ, então, a distância que vai de PQ é a distância que vai aqui da origem. Portanto, tem este valor, 5,904. Ok? Que, por sua vez, atenção, isto aqui é um aproximado. É aproximadamente, porque estamos a colocar aqui já uma aproximação a PQ, ok? Aproximadamente tem este valor, a área, que este valor, portanto, depois a dividir por 2, dá então 2,95, ok? Portanto, a área de OPQ é aproximadamente igual a este valor, a área de OPQ é
aproximadamente igual a este valor, ok? Bom, e então fica este exercício assim resolvido, porque penso que está tudo. Apresenta a área arredondada às centésimas. Prontinho.